Amados, graça, misericórdia e paz. Amém. Todos felizes com Deus? Amém. Todas as vezes que o apóstolo Paulo escrevia cartas para as igrejas, carta aos Coríntios, aos Romanos, aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, aos Efésios, aos Gálatas, ele diz assim: graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Mas quando Paulo escreve para pastores e líderes, como para Timóteo, para Tito, para Filemon, ele diz graça, misericórdia e paz. Para a igreja ele diz graça e paz. Para pastores ele diz graça, misericórdia e paz. Porque pastores precisam da experiência da misericórdia. Só dá para pastorear por misericórdia e só dá para pastorear com muita misericórdia. Ou seja, pastores precisam ser misericordiosos. Então, recebam a saudação com graça, misericórdia e paz. Uma alegria estar aqui em Portugal. É a primeira vez que eu Porto. Tenho essa oportunidade. Uma alegria rever o pastor Paulo César. Já nos conhecemos há muito tempo, desde que eu era criança. Ele acabou de dizer que me conhece desde quando ele se converteu. Eu estou dando a devolutiva. Mas é uma alegria revê-lo, estarmos juntos. Já estivemos juntos em algumas ocasiões, inclusive quando ele foi enviado para Portugal há alguns anos atrás. Eu estava no congresso, onde ele foi anunciado como vindo embora para cá, para o trabalho missionário. E é uma alegria revê-lo, sua distinta esposa, a pastora Alexandra. Deus abençoe sua casa, que a mão de Deus permaneça sobre os irmãos. O pastor Edinaldo, que é o co-pastor aqui da igreja, os demais pastores, pastoras, ministros, obreiros, líderes que estão presentes nesta noite, que na minha cabeça é nessa tarde, estou tentando processar para dizer nessa noite, mas que se dispuseram a estarem aqui nesta noite para juntos recebermos um pouco mais da parte de Deus, um pouco mais do conhecimento de Deus, um pouco mais de tudo que Deus deseja fazer em nosso favor e operar através da nossa vida. É bom retornar a Portugal. Existe uma identidade histórica entre Brasil e Portugal. O idioma cria mais ainda esta identificação. E eu gosto de estar aqui. Eu disse para alguém esses dias que eu penso que Portugal será a minha segunda casa. Brasil, Portugal, eu gosto de estar aqui. E sempre que tenho a oportunidade de falar para líderes, não perco. Porque desde algum tempo atrás eu propus no meu coração que iria utilizar aquilo que o Senhor me proporcionou e me proporcionará de conhecimento, de entendimento das Escrituras, para compartilhar com líderes a palavra de Deus e o conhecimento de Deus. Naturalmente, tenho também me preparado para isso, me esmerado nisto, no intuito de ter uma palavra que nutra os corações, que fortaleça os corações. E falar convosco e falar para vós nesta noite me deixa bastante honrado, pois eu sei que a responsabilidade de liderar é imensa. E eu digo sempre que líderes são pessoas comuns cuidando de coisas incomuns. São pessoas normais cuidando de coisas não normais. E dependemos muito da capacitação de Deus para isso. Amém? Então, estou muito feliz em estar convosco. Antes de fazer menção do texto que eu vou ler, porque eu fiquei titubeando entre duas possibilidades e pedindo a Deus uma direção. Todo mundo que pastoreia e que vai pregar em algum momento da igreja se vê nesse conflito, né? Tem dia que você não consegue nenhuma mensagem, tem dia que vem mensagem demais e você não sabe qual você direciona. E os dois problemas são muito sérios, né? Mas antes de fazer menção do texto que vou ler e de compartilhar a palavra, eu perguntei ao pastor Paulo que horário eu deveria parar e ele cometeu um erro grave.
Deixa Deus te usar e fala aí. Ai, a vigília é bonitinho. Eu sou filho, deixa eu acertar aqui. Eu sou neto de pastor presbiteriano. Meu avô foi pastor presbiteriano, pastor leigo presbiteriano. O meu pai foi pastor batista, formado no seminário batista. E eu sempre digo que quando um pastor presbiteriano vai pregar e ele tira o relógio do braço, ele está dizendo: não vou passar de 35 minutos. Quando o pastor batista vai pregar e tira o relógio do braço, ele diz assim: eu prometo que vou cumprir todas as regras da homilética. Mas quando um pastor assembleando vai pregar e tira o relógio do braço, ele está dizendo assim: não quero essa coisa me atrapalhar. Mas fica tranquilo que não é o caso, tá? Não tem uma mistura aqui, vai funcionar. Irmãos, sem delongas, sem demorar, e porque eu não quero falar disso depois, porque eu acho que depois não combina. Depois da pregação é chorar. É verdade. E colocar em prática o que recebeu. Tá? Nós estamos desenvolvendo alguns cursos bíblicos de treinamento e capacitação ministerial. Inclusive, a Conferência de Inteligência Ministerial é um projeto que Deus colocou no meu coração, eu diria que há meses atrás. E eu até diria que essa reunião aqui é uma espécie de inauguração desse projeto. Tá? Ano que vem eu desejo fazer a conferência aqui na Europa para líderes e liderados. Mas nós estamos desenvolvendo alguns cursos e algumas imersões bíblicas de treinamento e capacitação. Por exemplo, esses dias eu fiz um curso para diáconos e algumas pessoas não se inscreveram. Quando eu perguntei: pastor, eu não sou diácono. Primeira coisa que eu estou trabalhando com os irmãos, você precisa pensar em diaconato é serviço. Todo crente é diácono. Agora você tem que pensar em diaconato enquanto ofício e diaconato enquanto ministério. Aí algumas pessoas dizem: mas eu não tenho ministério. Quando você pensar em ministério, você não pode pensar em púlpito. Você tem que pensar em altar. Altar vai além do púlpito. É verdade. Tem muita gente no púlpito que não está no altar. Meu Deus. E tem muita gente no altar que não subiu no púlpito. Meu Deus. Quando a gente fala de ministério, nós temos que entender que tudo que nós fazemos na nossa vida tem aspecto ministerial. Você trabalha na construção, na limpeza, como médico, como advogado, como motorista, seja lá o que o irmão faz. Enquanto o irmão não entender que a sua vida é um ministério, porque você representa Cristo, então não atingirá a meta que o Senhor estabeleceu na sua vida. Meu Deus. Quando eu estou na minha vida secular, presta atenção, crente não tem vida secular. Você é cristão. No trabalho, na universidade, na igreja, você é cristão. O seu trabalho é ministério, entenda isso. Aplique isto para a glória de Deus. Agora, se nós vamos falar de ministério enquanto estrutura organizacional da igreja, nós estamos falando de ministério numa área específica, com um direcionamento específico. Isso é muito importante entender, tá bem? Então, nós estamos fazendo alguns cursos. Eu não trouxe nada aqui para lhe dar acesso a você se inscrever, mas quem usa Instagram aqui, levanta a mão, por favor. Pronto. Quem não usa Instagram, você vai ter outras possibilidades que eu anuncio posteriormente. Mas se você chegar na página principal do Instagram, tem um link lá na primeira página. Só clicar no link, que você tem acesso à página de cursos e poderá se inscrever e estudar com a gente a palavra de Deus. Amém? Amém. Eu tenho um curso que está em andamento agora, que é chamado de mentoria bíblica. A minha visão acerca da Bíblia está mudando com ele. A minha visão. Sou eu que estou ministrando o curso. São aulas ao vivo, toda segunda-feira. E o inscrito, se não puder ter a aula ao vivo, assiste depois. Mas eu que estou fazendo o curso, estou com a minha mentalidade sendo mudada acerca das Sagradas Escrituras.
Então eu lhe aconselho, se você desejar aprender mais sobre a Bíblia, porque a gente está trabalhando livro por livro, esboçando cada livro, tá? Vendo a mensagem central de cada livro, em que período da história aquele livro cobre, que ele representa, o que ele fala, para quem é a sua mensagem. Tudo isso nesse curso que a gente vai fazendo toda semana. Nós estamos agora no livro de Juízes. E os que já foram, pastor? As aulas ficam lá para o inscrito ter acesso a todas elas. Você pode assistir cada aula, tá bom? O plano era que eu trabalharia um livro por semana, mas só o livro de Gênesis me levou 4 semanas. O livro de Jó foram 3 semanas. E não é estudando versículo por versículo, pelo amor de Deus. O que a gente faz é autoria, época de escrito, visão panorâmica do livro, dividir o livro em partes específicas que tratam da mesma temática, depois faz um esboço de cada capítulo do livro. Amém? Eu estou planejando a partir do ano que vem pregar a Bíblia capítulo por capítulo. Eu já calculei que isso demora 12 anos. Então o curso caminha nessa. Outra coisa que eu trouxe alguns materiais. Tem muito tempo que eu não viajo mais com material nenhum. Tem muito tempo, tá? Mas eu trouxe 2 livros da minha autoria. Doutrinas da Nossa Fé. É um livro, inclusive, que está organizado no formato de lições para a escola bíblica. Então, se o irmão desejar aplicar na escola bíblica da sua igreja, pode. Tá bom? São 13 lições tratando sobre fundamentos da nossa fé. Em que eu creio? Por que eu creio? Tá? O outro livro que eu tenho aqui é Lágrimas, Fonte de Milagres. É um convite à oração, à intimidade com Deus, à experiência que a oração vai gerar em forma de milagres na nossa vida. Esse material está lá. Eu trouxe também algumas Bíblias, inclusive acho que tem 2 ou 3 Bíblias para crianças. Bíblias pequenas, que tem pessoa que prefere a Bíblia pequena. A Bíblia de estudo tem apenas 2. Alguns outros livros e outros autores que eu não preciso levar de volta para o Brasil. Aliás, me faça um favor. Não me faça levá-los de volta para o Brasil. Tá? Todo o nosso material, os recursos são revertidos para projetos missionários que a nossa igreja tem. Nós temos alguns projetos, entre eles um projeto chamado Amor Sem Fronteiras. Nós enviamos alimento, roupa muitas vezes, para dezenas de missionários em regiões complicadas do Nordeste brasileiro. Não são missionários que nós enviamos. Dos cerca de 70 missionários que recebem esse apoio, apenas 2 são da nossa igreja. Os demais são missionários que foram enviados por igrejas e que depois de enviados, alguns foram esquecidos. Outros, a igreja foi reduzindo a ajuda de custo que enviava e reduziu tanto que mal dá para ele adquirir o básico, o trivial. Então a nossa igreja entra como um suporte voluntário, servindo esses homens e mulheres que estão fazendo a obra de Deus. Então se o irmão adquirir esse material, se o irmão adquirir um curso nosso, você está nos ajudando a suportar esses compromissos que nós assumimos de abençoar estes homens. Tem gente da Deus e Amor, tem gente da Igreja Batista. A última vez que eu tive acesso ao recadastramento, nós tínhamos um missionário da Igreja Adventista. Tá? Nós somos Cristianismo Sem Fronteiras. Então, uma das coisas que Deus me ajudou a romper muito cedo foi essa limitação denominacionalista. Eu sou membro de uma denominação, mas eu entendo que o reino de Deus é mais amplo do que a denominação. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 2. O pastor Paulo estava pedindo desculpa por algum tipo de coisa que estivesse fora do lugar. A igreja está em reforma. Sinceramente, quem é pastor de igreja, levanta a mão, por favor. Quem pastoreia? Muito bem. Precisa pedir desculpa por alguma coisa aqui, pastor? Não. De jeito nenhum, está tudo muito lindo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso.
fazer acontecer. Que Deus abençoe e enriqueça a sua vida. Amém. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 8, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, diz comigo, corpo. E soprou nas suas narinas o fôlego, o espírito da vida. Fala comigo, espírito. E o homem tornou-se alma vivente. Fala comigo, alma. Muito obrigado, Deus abençoe. Pai, fala com a gente. Aleluia. Guia a nossa mentalidade, a nossa compreensão. E nos cura. Amém. Por amor do teu nome. Sim, amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhores pastores e líderes, esse texto me chama muito a atenção. Para mim, esse texto é o mais completo na definição de quem nós somos enquanto criação, enquanto criatura. Moisés declara que o Senhor criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas espírito de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Estamos falando de um ser pleno, completo. Se eu fosse dar um tema para a reflexão que eu vou fazer com os irmãos nessa noite, ela não vai ser demorada, porque para eu alcançar tudo que eu gostaria dentro dessa compreensão, nós precisaríamos fazer uma semana de um seminário. Não é tudo, pelo menos dar uma caminhada, né, pelos espaços. Mas se eu fosse dar um tema, eu falaria sobre teleios. Fala comigo, teleios. O irmão vai entender. Essa palavra me veio à mente um dia quando eu estava tomando banho e me queixando com Deus de algumas coisas. Me queixando com Deus de algumas lutas, de algumas dores, de alguns desacertos, de algumas cabeçadas. E na medida que eu tomava banho e me queixava, há problemas que você enfrenta por causa de decisões que você toma. Há problemas que você enfrenta por causa dos embates que você enfrenta, por causa da posição que você ocupa. Então, na medida que eu ia conversando com Deus e me queixando, caiu na minha mente. Eu uso o termo caiu porque eu nunca tinha visto essa palavra, e veio com muita força na minha mente a palavra teleios. Como eu nunca tinha ouvido a palavra, eu terminei o banho, me vesti, saí do quarto, fui para a minha biblioteca para pesquisar essa palavra, e pela própria pronúncia fonética eu imaginei que fosse uma palavra grega e fui direto. E encontrei lá teleios, uma palavra grega que significa completude, integralidade, plenitude, perfeição. Fala daquilo que é perfeito, daquilo que é completo. Mateus capítulo 5, versículo 42, por exemplo, o Senhor Jesus diz assim: sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Perfeição ali é teleios. A pergunta é: eu posso ser perfeito como Deus? Eu posso ser perfeito como Deus? Sim ou não? Não. E por que a Bíblia me manda ser perfeito como Deus é perfeito? Pode Deus me cobrar aquilo que eu não sou capaz de alcançar? Não seria injusto? Santidade absoluta. Deus não peca, Deus não erra, Deus não se equivoca. Em Deus não há a menor chance de Ele estar equivocado na sua decisão, no seu pensamento, no seu princípio, no seu valor, no seu ensino, naquilo que cobra de nós. Mas a palavra perfeição usada para o homem é completude. O homem precisa cuidar da sua completude, da sua plenitude, da sua integralidade. Quando eu descobri o sentido da palavra,
Então eu perguntei a Deus, por que essa palavra veio a mim? O que o Senhor está me comunicando? Então o Senhor falou comigo, você só pensa em você como crente. Você não pensa em você como gente. Aí eu disse ao Senhor, eu não entendi ainda. O Senhor então comunicou ao meu coração, você só olha para você como pastor e como crente. Você não olha para você como uma pessoa que tem outras áreas da sua vida que precisam ser cuidadas. E na medida que o Senhor falou isso comigo, eu comecei a riscar, escrever. E é por isso que eu disse que precisaria de um seminário. Porque cheguei à conclusão que existem pelo menos 12 áreas da nossa vida que precisam ser sincronizadas para você alcançar aquilo que o texto chama de perfeição. Não é nunca mais falhar, é estar alinhado. É uma conversa com líderes. Então eu não vou pregar, eu não prego para pastores. Pastores pregam. Com pastores eu preciso conversar. Então nós vamos conversar nesse tom aqui. Dá para suportar? Glória a Deus. Vou dormir, pastor. Se você dormir, eu canto uma musiquinha. Tá? Então vamos lá. 12 áreas é como uma viola. Já não existe mais, pelo menos eu não vejo. Mas vamos lá. O violão que a moça estava tocando tem 6 cordas. Se uma delas estiver desafinada, altera completamente o acorde. Uma viola tinha 12 cordas. Se uma corda dentre as 12 estiver desafinada, o músico, conseguiu? Não importa a sua inteligência, não alcança o resultado que ele pretende. Vai mexer nas coisas dos outros, vai mexer. É porque a instrumentista fica olhando de lá e dizendo assim, vai errado. Vamos lá. Se não houver um alinhamento, se das 60 e algumas teclas do piano, uma estiver desafinada, o acorde não é alcançado. O número 12 na Bíblia é muito significativo e eu não vou tratar dele, porque ele daria uma introdução e tanto. Mas, por exemplo, o mês tem 12 meses, o ano tem 12 meses. O dia tem 24 horas, que é múltiplo de 12. As tribos de Israel são 12. Os discípulos são 12. As portas de Jerusalém são 12. As cores primárias são 12. As notas musicais também. No panteão de deuses da Grécia havia 12 deuses principais. E aí você for discutir o número 12 aqui. Glória a Deus. Eita glória. Ele fala de completude. Tem algumas áreas nossas que não podem ser ignoradas. E nós, como crentes e pastores, nos preocupamos muito com a nossa vida espiritual e com a nossa vida ministerial. E ignoramos, e não ignoramos por irresponsabilidade. Ignoramos porque não fomos despertados para isso. Ignoramos outras áreas que, se não forem tratadas, desfalcam, desorganizam essas duas das quais a gente tanto pensa. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos o Criador, quando cria o homem, compartilha com este homem a sua essência.
Deus compartilhou conosco a sua imagem e a sua semelhança, e nos deu fôlego de vida. A palavra hebraica que aponta para espírito. O espírito da vida foi soprado nas nossas narinas. E é interessante que quando Deus cria o homem e dá a ele uma incrível capacidade de gestão, porque o Senhor diz ao homem: cuida, domina, governa, gerencia a criação. Não é uma capacidade pequena. Dá nome aos animais. E o homem deu, e assim como o homem chamou, foi. Isso é extraordinário. E de repente Deus percebe o homem cuidando do jardim, e sozinho. E o Senhor diz: ele cuida daquilo que eu criei. E quem cuida dele? Então Deus diz: far-lhe-ei uma adjutora. Aleluia. Uma auxiliadora. Que ele seja idôneo. A adjutora ali, literalmente, é aquela que sustenta. Estaca de sustentação. Aquela que dá equilíbrio. Auxiliadora é aquela que persegue. Esse é o sentido literal. A mulher foi criada com uma capacidade incrível de perceber o que ainda não se manifestou. O problema é que nós pentecostais mistificamos tudo e dizemos assim: estou sentindo de Deus. E às vezes não é sentir de Deus, às vezes é uma percepção que ela não consegue explicar e que ela está vendo. E é interessante que o termo idônea não significa semelhante, significa no sentido de oposição que se levanta contra, mas no sentido de oposição que dá peso contrário para gerar equilíbrio. Peso contrário para gerar equilíbrio. Sabe aquele momento que o marido vai tomar uma decisão e ela faz assim e ele entende? Sabe o momento que ele está empolgado no culto, já passou da hora e ele esquece porque o Espírito Santo está usando, e ela faz assim. Entende? Acontece isso, não? Amém. É oposição nesse sentido. Então Deus cria o homem para cuidar da criação, cria a mulher para ser esta cuidadora, esta vigilante, essa operadora que observa ao redor, para gerar equilíbrio na sua criação. E preste atenção nisso: nenhuma criatura foi tão privilegiada quanto o homem. De todas as coisas que Deus criou, ele diz: haja, e houve. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz: façamos. O texto dá a entender que ele desceu. Eita glória! Aleluia. Aleluia! Ele desce para manusear o barro, para desenhar, para formar. Oh, aleluia! Quando Deus conversa com Moisés, e Moisés está contestando a questão da ida ao Egito, o nariz do homem, a expressão ali indica quem desenhou. Deus se coloca para criar o homem como um artífice que vai fazer o seu boneco de barro, a sua escultura. E quando ele cria o homem como um artífice que cria a sua escultura, agora é a imaginação minha, vejo Deus se levantar e ver lá a escultura pronta, e aí ele... Aleluia! E o homem se levanta. Só que é mais do que isso. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus dá ao homem, Deus compartilha com o homem a sua natureza espiritual. Aleluia!
A necessidade de adorar, a capacidade de adorar, o desejo de oferecer culto, o desejo de ter contato com o eterno, com o transcendental, com o espiritual. Deus compartilhou com o homem a sua natureza tricotômica. O homem é um ser formado, composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. Gênesis 2:7. E soprou Deus, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou-lhe nas narinas espírito da vida, espírito, e o homem tornou-se alma vivente. Então o homem é um ser tricotômico. Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, diz, ou descreve, o corpo como um vaso de barro, a alma como uma taça de prata, e o espírito como um copo de ouro. Eclesiastes 12 é um dos textos mais profundos das Sagradas Escrituras. É um texto de sabedoria incomum, é de uma riqueza e filosofia extraordinárias. Então, Deus compartilha com o homem essa natureza tricotômica. Deus compartilha com o homem a sua natureza moral, o senso de certo e de errado. Mesmo aquele que não ouviu o Evangelho recebeu a consciência, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículo 14. Porque as pessoas perguntam: em quem morreu sem ouvir o Evangelho? Paulo diz: aqueles que sem lei morreram, sem lei serão julgados, testificando por eles a sua consciência, no dia em que Deus há de julgar os mortos. Então o homem recebeu natureza tricotômica, natureza moral. O homem recebeu natureza estética. Pede para o pastor para você ver uma foto de como era esse galpão 2 meses atrás, de como ele está hoje. É por isso que eu digo que tudo que você faz é ministerial. Aleluia. Natureza estética. Poderia ter pego o galpão do jeito que estava, colocava as cadeiras e entrava. Por que não fez isso? Porque nós recebemos a natureza estética, o desejo de melhorar o ambiente. Amém. Onde estamos. Por isso que de vez em quando a senhora muda os móveis da sua casa de lugar. Na sua casa isso acontece, não? Amém. Eu tenho um amigo muito querido, talvez seja o amigo mais antigo que eu tenha, há 35 anos. Ele é cego. E esses dias eu cheguei na casa dele e ele estava desviado. Eu conheço pouca gente que ora no nível que ele ora. Pouca, ele ora muito. Ele não tem problema nenhum em ajoelhar na quinta-feira e levantar no domingo. Ele ora muito. Mas ele estava desviado, blasfemando. E eu falei: que nervoso é esse? Aí ele me mostrou a unha. Arrancou a unha. Mas por quê? Porque a esposa dele mudou o sofá de lugar e não falou com ele. Aí ele levantou de madrugada para ir no banheiro e tropeçou no sofá e arrancou a mão. Ele estava rindo, ele estava atribulado. Ele estava atribulado. E ela rindo. Porque ela estava achando engraçado, ele reclamando. E ela falou assim: Josué, ele está brigando, já tem 2 dias. Ele não para. Parece até que a unha vai nascer de novo. Pela reclamação, né? Então, o desejo de mudar o ambiente, isso é natureza estética. E também natureza imortal. Deus deu ao homem uma natureza imortal. A morte não cessa a nossa existência, e o plano de Deus não era que a nossa existência fosse encerrada tão cedo. Isso é uma consequência do pecado. Então Deus cria o homem do pó da terra, gera nele, sopra nele fôlego de vida, e o homem é feito alma vivente. Amém? Amém. Deus. Pastor, posso continuar? Tranquilo? Tá. Então vamos lá. Deixa eu te compartilhar mais uma coisa. Pastor, o que é que tem a ver com o que o senhor anunciou no início? Tudo, quero que você entenda. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Amém? Amém. Nos deu fôlego da vida. É mais do que ar. É espírito. Aleluia. É o espírito da vida de Deus, gerenciando a nossa existência. Aleluia.
A Bíblia Sagrada chama Deus de Pai dos Espíritos, numa referência ao fato de que para cada homem, para cada criatura, para cada ser humano, Ele deu o espírito da vida, o fôlego da vida. Mais que isso, Deus dá ao homem a sua imagem e semelhança, Deus dá ao homem o seu espírito da vida, e Deus dá ao homem habitação, moradia. O irmão já parou para analisar que toda erva, toda plantação, tudo que nós conhecemos de árvores, a Bíblia diz, Gênesis 1, o Senhor disse assim: produza a terra. E a terra produziu, brotou, fez sair. Gênesis 2,5 diz que ainda não havia brotado nenhuma planta na terra, porque o Senhor ainda não havia feito chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar. Então Deus cria o homem e faz a terra produzir. Mas de repente no versículo 8, a Bíblia diz do Éden. O Éden não brotou. O Éden Deus plantou. Toda a criação brota, mas o Éden Ele planta. O conceito de plantar ali é um conceito de pegar uma muda de planta e mudar de lugar. Deus plantou o jardim. Por quê? Porque Deus quer dar para o homem o seu lugar, o seu conceito de lar, aleluia, o seu conceito de casa. Aleluia. Agora isso é muito interessante, porque se a gente voltar no tempo, houve um querubim que caiu. Como é o nome dele? Cão, diabo. Se o irmão ler Ezequiel 28, o nome do lar que esse querubim tinha era Éden, e era um jardim. Alguns estudiosos acreditam que quando o anjo que nós chamamos de Lúcifer caiu da presença de Deus, Deus pegou o jardim do Éden onde ele morava e trouxe para Adão morar. E que isso pode ter sido a causa de Satanás colocar o olho em Adão e ver que Adão era especial para Deus e investir contra ele. Então Deus dá ao homem a sua imagem e semelhança, Deus dá ao homem o fôlego da vida, Deus dá ao homem habitação, lá, moradia. E mais, Deus dá ao homem intimidade. Todos os dias no cair da tarde, diz o texto, o Senhor vinha no Éden conversar com Adão. Você já imaginou no finalzinho da tarde, na sua casa, a campainha tocar, alguém bater na porta, e quando você abre, é o próprio Deus dizendo: vim tomar o café da tarde com você, vim tomar o chá da tarde com você, vim tomar um cafezinho com broa, vim tomar um cafezinho com biscoito, vim tomar um chá com o quê? Pão de queijo. Com bolo. Eu prefiro. Se for de leite, então. É mistério. E depois do café, Deus sai caminhando com Adão do Éden, mostrando as coisas. O Senhor deu ao homem esse nível de relação. É por isso que a queda é mais grave do que a gente quer imaginar. Vai muito além de uma maçã. Estamos falando de um projeto comprometido por uma ação desobediente daquele a quem a Bíblia chama a coroa da criação. Então, quando o homem desobedece, peca e cai, ele quebra uma aliança
isto que ele herdou foi perdido na queda. Mas o que eu quero te fazer observar, quando o homem peca, ele não foi afastado de Deus apenas espiritualmente. O homem perde a sua pureza. A imagem e semelhança de Deus no homem é comprometida. Tanto que a morte na cruz é para que haja essa restauração. Eclesiastes 7:29 diz que Deus criou um homem perfeito, mas o homem buscou para si muitos artifícios. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, a queda foi completa, foi absoluta. O homem caiu na sua inteireza. Ele perdeu a intimidade, ele perdeu a santidade, ele perdeu os privilégios, ele perdeu a obediência, ele perdeu a vida eterna. No dia que dela comer, certamente morrerás. Alguém me entende? Diga amém. Amém. Eu vou sair em defesa das mulheres. Glória. Tem um irmão lá na igreja que falou comigo essa semana: o senhor é feminista. Porque na verdade os homens dizem assim: foi a mulher. Ah, um que eu pego Eva. Foi não, foi o homem. Amém. Olha isso. Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo. E homem ali não é antropos, gênero, é andros, masculino. Não está falando de gênero humano, está falando do masculino, do ser masculino. O homem é Adão. Se o irmão ler Gênesis 2, 16, 17, Deus diz a Adão assim: de toda a árvore do jardim poderás comer. Poderás. Segunda pessoa da conjugação verbal. No dia que dela comerdes, certamente morrerás. Ele não usa a segunda pessoa da conjugação no plural, usa no singular, está falando com o homem. Porque se Eva e se mexe, o Senhor diz: de toda a árvore do jardim podereis comer. Somente da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis. Ele não diz comereis, ele diz comerás. Porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Se ele estivesse falando com dois, diria certamente morrereis. Aleluia. A ordem vem em Gênesis 2, 16, 17. A mulher criada em Gênesis 2, 18. Ela não estava quando Deus deu a proibição. Por isso que quando ela come, não acontece nada. É quando ele come que os olhos de ambos se abrem. Era responsabilidade dele protegê-la da desobediência. Ainda que ela chegasse e dissesse: come que é gostoso, come que rejuvenesce, faz efeito plástico, efeito lipo, come que não engorda. A obrigação dele era dizer: não posso, porque eu fui proibido pelo Criador. Verdade. Amém. É isso mesmo. Por isso que quando Deus vem conversar, Deus não pergunta para o casal: vocês comeram do fruto? Deus pergunta para ele: você comeu? Verdade. Meu Deus. Aleluia. Cadê o glória? Cadê o glória? Glória a Deus. Glória a Os Deus. irmãos deveriam dar glória, né? Ô glória! Está falando. Então vamos lá. Se quando o homem peca, se a queda do homem não foi apenas espiritual, Meu Deus. por que que quando pensamos na restauração, nós só pensamos na restauração no aspecto espiritual? Porque a gente só analisa as pessoas, se estão bem ou mal, analisando os seus índices espirituais.
para mim, porque eu vou lhe ofender. Oh, meu Deus. Eu conheço gente que não é espiritual, como nós imaginamos que espiritualidade é, mas que estão bem. Vivem bem, estão de bem com a vida. É verdade. Plenas. É verdade. E conheço gente que cuida da sua vida espiritual e anda mal consigo mesmo, triste, acabrunhado. Meu Deus. Não, e o detalhe é que nós arrumamos uma explicação muito rápida. É provação. É verdade. É verdade. No mundo tereis aflições. Então é ataque. Nós queremos justificar a nossa incompletude Meu Deus. nas provações. As provações não afetam a tua completude. As pessoas que vivem bem também têm as suas provações. Não existem pessoas sem problemas. Mas alguns conseguem lidar com os problemas e estarem bem. Então, nós pensamos em restauração apenas do ponto de vista espiritual. Você olha para alguém e diz como prega bem. Meu Deus. E aí você entende que aquela pessoa está bem. E muitas vezes, eu fui chamado, não faz muito tempo, um pastor, 42 anos, uma denominação na nossa região, celebrando o aniversário de casamento, viajou, fez a sua segunda lua de mel. A igreja é uma igreja que renova a permanência do pastor a cada 3 anos. Então a permanência dele acabara de ser renovada. Ele ia permanecer mais 3 anos na igreja. Um filho de 7 anos chegou da lua de mel, culto de celebração de ceia, tudo muito lindo. Terminou o culto, a esposa disse: eu vou preparar um lanche para comer depois do culto. E ele disse: eu vou colocar o carro na garagem. E ele demorou a voltar, e a esposa disse para o filho: vai lá e chama teu pai. Quando o menino chegou na garagem, ele estava pendurado numa corda. Meu Deus. Meu Deus. Mas ele pregou bem, foi um culto extraordinário. A unção de Deus desceu. Qual é o problema? O problema é que nós julgamos que as pessoas estão bem porque elas pregaram bem. E às vezes elas estão bem ministerialmente, mas não estão bem emocionalmente, Meu Deus. psicologicamente. Olha aí. Meu Deus. Mas não era homem de Deus? Meu Deus. Era, mas você lembrou bem, é homem. É de Deus, mas é homem. E nós somos tão ignorantes desse processo que a gente não busca entender a situação. Primeira coisa que a gente vai discutir é se foi salvo ou não. É verdade. É verdade. Gente, eu não suporto essa hipocrisia. Meu Deus. Não se tem piedade de uma alma suplicante, angustiada, que acabou de autodestruir-se. De uma viúva de 37 anos que acabou de ver o homem da sua vida cometer suicídio. De uma criança de 7 anos que acabou de perder o pai de forma trágica. Os pais dele, os pais dela, uma igreja desolada. Nós vamos discutir se ele foi para o céu ou se ele foi para o inferno. Sinceramente, nós conseguimos fazer o prelúdio do inferno no ambiente da igreja. Não me leve a mal. Meu Deus. Eu sei que a expressão é forte, mas eu estou falando com líderes. Amém. Aleluia. Para líder, a gente dá um mocotó com uma pitada de pimenta. Eita glória. Forte. É forte. Entende? Então, nós entendemos, mas é uma bênção, mas está muito bem. Você já percebeu como Deus usa? As outras áreas estão ignoradas. Aleluia. Um pastor me ligou, pastor de renome, por volta de 2 da manhã. O telefone toca 2 da manhã, você atende assustado. Quando eu atendi o telefone, ele não falava, ele urrava.
Ele chorava, ele gritava. Quando ele acalmava, eu perguntava: o que você tem? E ele tentava falar e desabava de novo. E eu não tenho problema de ouvir. Eu não sou o cara mais paciente do mundo, mas eu tenho uma facilidade de ouvir e ficar calado, que é incrível. E ele chorou e gritou. Quando ele foi se acalmando, eu falei: me diz o que você tem. Ele disse: eu estou desviado. Eu devo estar endemoniado. Eu disse: fala o nome da entidade. Foi, eu falei. Ele disse: quando eu termino de pregar, que eu entro no quarto do hotel, eu sou tomado de uma angústia que me destrói. Aí ele disse assim: e quanto melhor a pregação, pior eu fico. Meu Deus. Aí eu disse a ele: bem-vindo ao clube. Ele: como assim? Eu disse: isso é normal. Normal como? Isto é normal. Quando você vai pregar, toda a tua estrutura física, psicológica e emocional se organiza para a pregação. Todo o teu reservatório é abastecido. Na medida que você vai pregando, você tem injeção de adrenalina, o teu organismo injeta adrenalina. Por isso que você começa a pregar calminho e daqui a pouco está pulando, sapateando, fazendo blum, blum, pá, pá. Você tem liberação de endorfina, prazer, satisfação, dopamina. Tudo isso te envolve. E as pessoas que estão te ouvindo estão recebendo, todas as suas emoções estão sendo descarregadas. Você não roubou. É verdade. Mas quando você termina de pregar, o balde esvaziou. Por isso que a igreja americana, os americanos, que fazem de tudo uma pesquisa, chegaram à conclusão que os grandes líderes que tiveram problemas e deslizes em qualquer área, sofreram deslizes no melhor momento do seu ministério. E daí em diante se estabeleceu uma cultura na igreja americana: nunca se convida um conferencista para uma série de conferências sem a sua esposa ou alguém da sua mais íntima confiança acompanhando. Por quê? Porque é muito normal, terminou de pregar, leva para o melhor jantar, para o melhor restaurante, depois deixa na porta do hotel, pode ser uma limusine, mas quando você entra no quarto é você e a solidão, e o pior, você com o balde vazio. Aí surgem as oportunidades para todas as tentações que Satanás vai criar, e você está vulnerabilizado. Porque você não é apenas espiritual, você também é emocional, psicológico e outras áreas que eu vou compartilhar, e não dá tempo eu falar delas. Eu vou mencioná-las para você anotar e você fazer uma análise de como estão essas áreas da sua vida. E o ideal não é nem fazer essa análise sozinho, é colocar alguém para diagnosticar você. Toda pessoa precisa ter pelo menos uma pessoa da sua confiança com autoridade para lhe dizer: você está errado. Olha aí. Eita glória. Se você não tiver pelo menos uma pessoa com essa autoridade, você está correndo risco. Eita glória. Aleluia. Abre um parênteses. Terminei de pregar um dia na nossa igreja cheia. Mas eu sei o dia que eu prego mal. Embora tem dia que eu acho que foi um estrago, e na verdade o estragado sou eu. Fluiu, e eu é que não vi, porque eu não estou bem, né? Mas regra geral eu sei que hoje Não correu bem. não foi. E nesse dia eu sabia que. Aí eu desci do púlpito. Quando eu desci do púlpito, meu cunhado, o pastor Paulo conhece, mora em Dallas, meu cunhado disse assim: o que o senhor tem, pastor?
Eu falei, rapaz, eu nunca preguei tão mal na minha vida. E pregou mal o quê, pastor? O povo chorando. Gente se converteu. Deus lhe usa demais, moço. Vai descansar. E eu saí do púlpito, cabisbaixo, ruim. Encontrei um obreiro. O obreiro falou, o que é que o senhor tem, meu pastor? Eu disse, irmão, eu estou mal. Acabei a pregação hoje. Eu não sei como é que o povo ficou fino. Que é isso, pastor? Quando eu crescer, eu quero ser como o senhor. Ainda lembro dessa fala. Deus lhe usa muito. Tá, obrigado, Deus abençoe. Me dê essa Bíblia, o senhor está cansado? Pegou minha Bíblia, foi comigo para o carro. Quando eu vou chegando no carro, um outro obreiro, o senhor está ruim? O que o senhor tem? Rapaz, eu não sei, eu estou estragado, bateu uma depressão, eu preguei mal, acabei o culto. Disse, não, meu pastor, pelo amor de Deus. O povo na internet chorando, o senhor dizendo que pregou mal. O que é isso? Não. Quando eu entrei no carro, meu filho sentou. Aí meu filho olhou para mim e disse assim, o que você tem? Eu disse, não sei, acho que eu preguei mal. Ele pregou mesmo. Que pregação ruim, viu? Aí eu olhei para ele e falei assim, agora puxa a pá de terra. Cobre. Aí ele fez, só estou sendo sincero. Puxou a pá, não puxou não? Todos nós precisamos ter pelo menos uma pessoa com autorização para lhe dizer a verdade. Eita glória. Para chegar para vocês assim, tem arroz grudado no bigode. Tem alface presa no dente. Você está fedendo. Você não escovou o dente. Você tem que ter pelo menos alguém com condição para fazer isso. Para quê? Para que você tenha um diagnóstico do seu estado. Nem um médico se examina, ele vai para outro médico. Um médico no Brasil que era conhecido como o urologista dos urologistas, morreu aos 54 anos, acredite, de câncer de próstata. Quando você fica se examinando sozinho, você pode errar no diagnóstico. Precisa de alguém que te avalie. Então eu vou citar as áreas, só para que você chame alguém que te avalie. Se eu chamar meu filho, ele me avalia de uma forma direta e cortante. Mas é preciso haver. O que eu quero? Eu quero que o irmão saia daqui e já está na hora quase de parar. Que horas eu comecei? Agora. 9h. Tem 1 hora já. Eu quero que o irmão saia daqui com a capacidade de olhar para si hoje no espelho e dizer assim, eu não sou apenas crente. Eu não sou apenas pastor, obreiro, eu sou gente. Como estão as outras áreas da minha vida? O irmão já parou para analisar? Eu tenho uma série de mensagens que acho até que você poderia assistir. O tema é, você se conhece? São 12 pregações, 14 pregações, com o mesmo tema. Para eu e você fazemos uma autoanálise. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você já percebeu que Sansão, um dos maiores líderes da Bíblia, se estragou porque era infantil? Sansão, quando dava ataque de nervos, não se controlava. Pegava a raposa, botava fogo e incendiava a roça do vizinho. Você já parou para analisar o que aconteceu depois que Sansão fez isso? Tocaram fogo na casa dele, com a mulher dele dentro. O sogro, a sogra, os cunhados. A gente só lê o texto e ignora o contexto. Um homem
que está em posição de liderança não pode ser impulsivo. Olha aí. Eu não levo desaforo para casa, renuncia o carro. É verdade. Verdade. É verdade. Você já percebeu que Moisés intercede pelo povo 5 vezes e Deus muda de ideia por causa da oração de Moisés? Mas quando ele orou por ele, Deus disse: não me fala mais nisso. Por quê? Porque Deus mandou ele tocar na rocha e ele aferiu. Agiu. Você já parou para analisar que Paulo, essa é uma observação que eu faço, que os estudiosos da personalidade de Paulo me colocam sob ressalva. Aí outro dia um professor, um mestre, me questionou: você não pode dizer isso de Paulo? Eu posso, porque Paulo era homem. Você já parou para analisar que Paulo pode ter morrido antes da hora? Que ele podia ter evitado a morte dele? Paulo está na casa de Filipe. Tem 3 meninas que profetizam na casa. O poder está caindo. No meio daquele culto doméstico chega um homem que a Bíblia chama de profeta, o profeta Ágabo. E Ágabo diz assim: assim como eu amarro as minhas mãos com esse cinto, os judeus amarrarão as mãos do dono desse cinto e entregarão à morte. Os irmãos olharam para a cintura de Paulo, viram que o cinto era de Paulo e disseram: pelo amor de Deus, não vai para Jerusalém. Não vai para Jerusalém. Paulo disse: eu irei, porque eu estou pronto, além de ser preso, até a morrer. Aleluia. Meu Deus. Meu Mas Deus. se eu vou analisar a história de Paulo, Paulo tinha uma obstinação. Paulo nunca foi aceito pela igreja de Jerusalém. E a obstinação dele era ser aceito. Ele estava evangelizando a Ásia, a Europa, parte do continente africano, mas queria ser aceito pela igreja de Jerusalém. Então ele foi para lá com essa busca. E quando chegou lá, se cumpriu a profecia, foi preso. Foi entregue à corte. E a Bíblia diz que durante 3 anos o procônsul chamava Paulo para audiência. O discurso de Paulo era tão inteligente que ele dispensou advogado, e ele saía em sua defesa. Ele era um jurista. Chega um momento que o rei Agripa diz assim: por pouco tu não me convertes. Aleluia. Aí Paulo entra com um recurso jurídico. Tem advogado aqui? Paulo entra com um recurso dizendo: não quero ser julgado na comarca de Jerusalém, quero ir para a Suprema Corte, diante do César. Festo, procurador romano, diz assim: eu iria soltá-lo se ele não tivesse pedido para ser julgado pelo César. Paulo é levado para Roma e lá é executado. Homens cometem erros de cálculo. Homens cometem equívocos por causa da sua personalidade. Eu estou aqui dizendo que Paulo morreu antes do tempo? Não, não diz isso por aí, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo: você já pensou que ele pode ter? E esse questionamento eu faço em qualquer lugar. Mas ninguém morre antes do tempo, só no plano de Deus? É? Sério? Eclesiastes 7,17 diz: não sejas demasiadamente imprudente, para que tu não morras antes do tempo. Glória. Eita glória. Olha aí. Fui pregar esses dias, pastor Paulo, numa igreja, num estado X. O irmão foi me buscar no aeroporto. Nós tínhamos 160 quilômetros de viagem. E daí a pouco, passou por nós. Ele estava num carro pequeno, carro popular. Passou por nós um Corolla, o topo da linha, Altis do Brasil, e um Civic Sport. E parece que os dois estavam competindo. Que um passava. Estavam competindo.
Do jeito que vinha nas curvas, eles entraram. Aí o irmão que estava comigo no carro, eu acho que ele pegou a inspiração. E entrou. Quando eu olhei na curva, ele fez uma curva com 140 por hora. Irmão, eu senti o carro assim, dizendo, vou soltar da pista, vou soltar. E eu deixei, quando ele terminou de fazer a curva, eu falei, irmão, que carro é esse? Tá o carro. Irmão, reduz, por gentileza. Aquele carro é um carro X, com tal característica. Aquele outro é um carro Y, com tal característica. Esse aqui não foi feito para essa loucura que você vai fazer. Eu conheço a estrada e eu não conheço o motorista, então sou entende? Não seja imprudente. A restauração, vamos voltar, não pode ser apenas espiritual. Como você está espiritualmente? Bom, quem não está bem espiritualmente, é uma reunião de líderes. Quem não está bem espiritualmente, pastor, espiritualmente eu estou mal, não estou desviado, não significa que eu estou pecando, mas eu não estou bem, eu estou afastado de Deus. Aleluia. Você teria coragem de levantar a mão e dizer assim, eu não estou bem espiritualmente? Eu não estou bem espiritualmente. Amém, nós temos uma irmã aqui. Não há cura sem a disposição de chegar para o médico e dizer assim, eu estou doente. Aleluia. Nós vamos orar, pastor. Amém. Temos outra irmã aqui. Quem diria assim, temos outro irmão ali. Nós vamos orar juntos. É uma noite de tratamento. Esse tratamento não se resolve aqui. Não termina aqui. O Espírito vai te provocar. Eu vou te dar 12 áreas da tua vida que você precisa analisar. Porque a restauração não pode ser apenas espiritual. Senão você vai estar bem espiritualmente, mas tem outra área deficitária que Satanás vai explorar ela. É verdade. E vai te atingir espiritualmente. Então quais são essas áreas? Para que eu afine a viola, eu preciso começar pela minha vida espiritual, porque eu sou um ser espiritual. Ele soprou em mim fôlego de vida. A minha área espiritual é aquilo que me conecta direto com o Criador. Eu preciso manter um alinhamento com Deus por meio de uma vida regular de oração, de uma vida regular de observância nas Sagradas Escrituras. Mas, mais do que isso, eu preciso praticar princípios espirituais que me alinham com Deus. E para falar a verdade, boa parte de nós está bem espiritualmente. Boa parte. Mas, além do espiritual, tem o aspecto devocional. Por quê? Porque o devocional é o que nutre a minha vida espiritual. Por que Deus ia ao Éden todo dia conversar com Adão? Porque o aspecto devocional de Adão tinha que ser nutrido, abastecido, alimentado. Tem gente que só lê a Bíblia no dia que vai pregar. Tem gente que só ora na hora que está passando luta. Como é que está a sua vida devocional? Seu tempo de comunhão. Terceiro, emocional. Estou bem espiritualmente. Devocionalmente eu estou bem disciplinado, mas emocionalmente eu estou em estrago. Depressão, pânico, ansiedade. Acordando à noite apavorado, tendo pesadelos. Como é que você está emocionalmente? Às vezes, essa crise conjugal
Não é porque sua mulher é incompreensível, não é porque seu marido é ruim, é porque você não está bem emocionalmente. É verdade. E como você não está bem emocionalmente, não há nada que o outro faça que te supra, que seja suficiente. Eu tenho lidado com líderes à beira da morte, do suicídio, com muita frequência. Eu atendo por telefone. Falei com o pastor, não sei se foi com o senhor que eu falei, sábado. Terminou o culto da nossa igreja em Salvador, 9h30 da noite, 9 horas da noite. Tinha um pastor lá, eu não conhecia. Pastor, eu viajei quase 600 quilômetros. Vim conversar com o senhor. Mas pastor, sem avisar, se eu não estivesse aqui. Vamos marcar para segunda-feira, que é mais tranquilo? Não, pastor, segunda é tarde. Eu vou destruir minha vida hoje. Emocional. Espiritual, devocional, emocional, psicológico. Líderes têm traumas. Sofreram abusos sexuais na infância e na adolescência. Sofreram abusos verbais, violência, traições. E muitos que fazem? Passa a maquiagem, esconde a cicatriz e segue. Ninguém está vendo sangrar, mas por dentro está hemorragiando. Tem hemorragia. Fiz uma série de cruzadas em 2 estados do Brasil. Não vou dizer quais, porque o assunto que eu vou falar é muito sério e grave. E tinha uma equipe de Brasília comigo. A equipe estava de ônibus e eu estava numa van com aqueles que estavam organizando as cruzadas. E nós pregamos numa cidade. Foi muito lindo o que Deus fez naquela cidade. Mais de 70 pessoas aceitaram a Jesus como Salvador numa noite. Mais de 30 eram ciganos. 2 paralíticos foram curados. Lindo, lindo, lindo. Terminou o culto, jantamos na casa do pastor. Fomos dormir. No outro dia tomaríamos o café da manhã lá. E fomos tomar o café da manhã. Terminou o café, todo mundo, umas 40 pessoas. Oramos, o pessoal entrou no ônibus, seguiu para a próxima cidade. E 3 casais que estavam comigo na van já estavam entrando na van. Quando eu pisei para entrar na van para a gente seguir viagem, o Espírito Santo falou comigo. Há um milagre que não aconteceu ainda. Eu voltei e disse para o irmão, o coordenador da cruzada: vamos voltar aqui que Deus me disse que ainda tem um milagre para acontecer. Para o ônibus, não, deixa o ônibus aí. Eu vou que vai adiantando e tal. Eu pensei que seria algo rápido. Quando eu entrei na sala, eu falei: pastor, fecha a porta. Fecharam a porta. Janelões abertos, cidade pequena. E eu disse, eu voltei porque o Espírito Santo falou comigo que tem um milagre que não aconteceu ainda. Irmão, a esposa desse pastor rasgou um grito. E ela dizia assim: eu sabia que Deus não ia me deixar. Glória a Deus. Eu sabia que Ele estava me ouvindo. E ela foi rasgando o vestido na frente de todo mundo. Eu pedi às irmãs que tomassem conta. As irmãs cercaram, foram para o quarto. Ela rasgou a roupa. Ela tinha hematomas nas costas, nas coxas, nos seios, na barriga. As irmãs saíram do quarto querendo crucificar ele. E eu falei: calma, irmãs, nós não ficamos para a crucificação. Nós ficamos para a ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Eu olhei para ele e cantei: e aí, pastor? Aquele camarada sofreu estupro do seu padrasto dos 4 anos de idade aos 19. Quando ele conseguiu fugir,
nu, pelo matagal. Chegou em alguma cidade, com pedaços de pano, foi morando de calçada em calçada, até conseguir morar de casa em casa, aí conseguiu um trabalho, aí se converteu, aceitou a Jesus, a igreja apoiou, deu uma casa para morar, aleluia, maravilha, se organizou, conheceu uma moça linda e maravilhosa e se casou, foi chamado para o ministério, foi diácono, foi presbítero, foi evangelista, foi pastor, foi enviado para o campo para pastorear uma igreja. Ninguém perguntou se ele tinha cicatrizes mal-humuradas. Meu Deus. Casou, filhos e netos. Meu Deus. E essa mulher suportando essa tortura todos esses anos. Por que a senhora nunca disse? Porque nunca encontrei alguém em quem eu poderia confiar para falar do meu problema. Meu Deus. E o senhor, pastor? Eu não poderia dizer para ela que eu tinha vergonha de falar que eu fui violentado sexualmente durante 15 anos. Sou homem, pastor. Como é que eu vou dizer para minha mulher que eu fui violentado sexualmente? 4 da tarde, nós ainda estávamos na sala. 7 da noite, ainda estávamos na sala. Isso começou 9 da manhã. 10 horas eu mandei chamar os filhos e os netos. Naquela madrugada houve um avivamento naquela família. Naquela madrugada houve cura. Naquela madrugada houve restauração. Meu Deus. A igreja dele estava cheia. Jesus estava salvando, então ministerialmente ele estava bem. Ele era um homem de oração. Espiritualmente ele estava bem. Ele não estava bem psicologicamente. Mas pastor, não há uma contradição? Qual é a contradição? A contradição é nossa, de medir as pessoas apenas pela sua performance espiritual ou ministerial, e ignorar que elas são gente. Já vou terminar. Outra área, familiar. Como é que está a sua vida com a sua mulher? Com o seu marido? Como é a sua relação com os seus filhos? Como é a sua... Ah, se tivesse tempo, a gente mergulhar em cada um. Como é a sua relação com os seus pais? Como é a sua relação com a sua nora e com o seu genro? Como é a sua relação com o seu neto? Como é a sua relação com a sua sogra? Com o seu sogro? Com os seus cunhados? Em quantos casamentos você está? E por que você está querendo acabar esse? Eita glória! Então, o aspecto familiar, essa corda tem que ser afinada. É preciso avaliar a situação. Eu tenho me deparado com pastores que dizem assim: pastor, eu estou dormindo separado da minha mulher há 40 anos. Mas pastor, por que não deu fim no casamento então? Para não fazer escândalo. A gente não sabe diferenciar repúdio de divórcio. Jesus condena o divórcio, mas ele condena muito mais o repúdio, porque o repúdio é opressor. A pessoa está presa a um relacionamento que não existe. Isso é opressor. Como está a sua vida conjugal? Como está a sua relação com seus filhos? Sua mulher tem medo de você? Seu marido tem medo da senhora? E vocês acham que isso é um casamento, que isso é saudável? Quando o senhor chega em casa, seus filhos ficam com medo porque o senhor chegou? Quando você vai viajar, sua mulher ou seu marido diz: glória,
E se chama isso de casamento? Ai. Você já viu o caso daquele que... Como é que eu falo isso para não acabar reportando para ninguém especificamente? Que acabou cometendo um crime de assassinato contra o cônjuge. E quando o juiz pergunta por quê, como? Porque nós somos cristãos, não poderíamos nos separar. Eu me deparei com um casal que ele estava dormindo com a pistola debaixo do travesseiro e ela com a faca debaixo do colchão. Eu atendi, ninguém me contou, eu atendi. E ela disse: você não faz ideia de quantas vezes eu levantei na cama e coloquei a faca no teu pescoço e me perguntei por que eu não partia. E ele falou assim: porque você não viu as vezes que eu levantei, coloquei a pistola em cima da tua cabeça e me perguntei por que não puxar. Aí eu falei: então eu vou fazer uma pergunta a vocês, porque vocês estão casados? Vocês estão se matando, gente. Meu Deus. Ah, pastor, nós somos crentes e divorciar é pecado, isso é assassinato, não? Entende a loucura? Nós temos 2 filhos, só a tragédia que vocês vão colocar na mente, na história de vida dessas crianças. Mas em nome de uma hipocrisia religiosa, nós vamos a um nível tão extremo, porque para mim aí já é um... Se olhar para uma mulher, já é cometer adultério. Colocar a faca no pescoço de alguém, já é cometer assassinato. É uma questão de oportunidade ou de coragem para fazê-lo. Mas o desejo e o intento existe. Então, como está a tua relação familiar? O senhor é líder, o senhor é pastor, a senhora é pastora, nós somos líderes. Como está isso? Precisa ser afinado. Precisa ser ajustado. Ah, vamos lá, eu tenho um parâmetro físico. Como é que está a sua saúde? O senhor se cuida? Quando foi a última vez que você foi no médico? Homens acima de 40, levanta a mão, por favor. Eu não vou nem levantar nem, eu só tenho 17. Que comecei a pregar. Tem 30 que comecei a pregar. Então, olha lá. Você foi no urologista quando? Num cardiologista? Num neuro? Jesus cura, eu sei. Mas você vai esperar ficar doente para Jesus curar? Que tal evitar ficar doente? Verdade. Como é que está a sua vida física? Pratica um esporte, dá uma caminhadinha, faz um alongamento. Vamos mais. Dentro da vida física, como é que está a sua aparência? Você se cuida? Ai, tem. Caspa no cabelo. Piolho. Perfume vencido. Não toma banho. Vocês estão pensando, isso é sério? Isso é sério. Não, a irmã chegou para mim lá na nossa igreja. Fez assim: não quero. Nem adianta o senhor dizer que vai orar. Não quero. Eu fui conversar com o camarada e tal. Pastor, eu disse: irmã, a senhora me dá uma chance? Pode falar, aquelas mulheres assim que tem que dizer isso. Deixa eu viajar com ele na semana. O senhor pode ficar com o senhor. Liguei pro pastor, eu ia pregar, pastor, eu vou pregar aí, tal, final de semana. Pastor, você me deu um susto, pensei que estava ligando para cancelar. Não, eu só estou ligando para aumentar a despesa. Eu queria que o senhor colocasse na reserva do hotel, vai um obreiro comigo. Não, pastor, com alegria. Não vou colocar no mesmo quarto, não, vou colocar em outros. Não, senhor, eu quero no mesmo quarto. Pede um quarto duplo. Tá bom, certeza, quero conhecer o carro. Fomos, irmão. Misericórdia. Chegamos da viagem, não sei quantas horas de avião, não sei quantas horas de carro. Tirou o sapato, chulé sumiu. Se jogou na cama.
Deitou e dormiu. Banho que é bom? Nada. Quando acordou, e eu não falei nada, estou namorando. Quem namora não fala, olha. Quando acordou, pegou o paletó, jogou por cima da camisa que veio da viagem, que dormiu à tarde, jogou a gravata e vamos jantar. Do jantar, culto. Lindo demais. Terminou o culto, nós fomos para um café depois do culto, chegou no hotel, arrancou a roupa, deitou e dormiu. Meu Deus do céu. De madrugada eu vou no toalete, quando eu chego lá, pode falar, pastor? Eu tenho medo de transmissão por isso, transmissão é um caso. Quando eu chego no banheiro, está o banheiro todo mijado. Não levanta a tampa do vaso para fazer xixi, mijou no banheiro todo. Meu Deus. Bagunça. Irmão, isso me deixou desviado. Mas não falei nada, eu vou suportar. No segundo dia, ele foi tomar banho perto do culto. Oh, glória! Aí quando eu vou tomar banho, irmão, no banheiro todo molhado, o cara não fechou o box para tomar banho. Vamos, terminou o culto, jantou, tentou dormir, escovar o dedo para quê? No outro dia levantamos, tomamos o café, fomos para o aeroporto, não escovou o dente, não tomou banho, não tocou roupa de novo, entramos no avião. Quando o avião decolou, eu falei assim, quero o divórcio. Ele disse, como assim? Eu não quero ficar contigo, não. Fica casado com um homem que não escova dente, não toma banho. Quando toma banho, molha o banheiro tudo. Faz xixi no banheiro. Quero você, não? Acabou aqui nosso relacionamento. Eu não entendi. Você não entendeu? É por isso, irmão, que a mulher não te quer. Você gosta da sua mulher? A mulher da minha vida, papai. Você não encontrou a mulher da sua vida, irmão, e você não se cuida, você não tem prazer em si mesmo. Vai viajar comigo de novo. Semana que vem você vai comigo de novo, vou dar umas aulas. É a chance que tem de tentar recuperar isso aí, que a mulher disse que não quer não, que eu posso ficar pra mim. Eu não quero. Cheguei lá e falei com a irmã, a senhora deixa ele viajar, então já lhe disse que o senhor pode ficar com o senhor. Outra semana viajamos de carro. Liguei pro pastor, mesmo quarto. Quando o cara entrou pro banho, eu entrei. Não, quando nós chegamos, ele foi logo deitar. Eu falei, não, deitar não. Tô cansado, Josué. Eu também. Tá banho? Nossa, a gente viajou de carro o dia todo, parou em posto de gasolina para abastecer, parou em churrascaria para almoçar, fumaça de churrascaria. E você não quer tomar banho para deitar na cama? Não, tá banho. Isso é chato, viu? Sou. Mas mais chato que eu, que a mulher. Quando ele entrou para tomar banho, eu lá atrás. Aí ele, que isso, pastor? Pode relaxar, que eu tenho tudo isso aí. Vim me ensinar a tomar banho. Eu não vou dizer tudo que eu disse aí, não. Se fosse uma reunião só de homens, eu diria. Mas eu... Se lava direito. Se lava ou eu lavo? Não, foi Rapaz, você está me constrangendo. A chance que você tem de eu conseguir argumentar com a tua mulher para ela fazer um test drive nas 30 dias e ver se ela vai. Quando voltamos, aí de madrugada, quando levantou para ir no banheiro, eu olhei. Levanta a tampa do vaso. Dormindo. Quando ele foi lá no banheiro, que voltou,
Mais tarde lá vou eu. Tá lá aquela tábua do assento do vaso molhado. Eu levantei, puxei a coberta. Olha, vai secar no Você não falou que era tampa? Essa tampa é o assento, irmão. Vai secar. Todo mundo levanta de madrugada para usar o banheiro, vai sentar nessa porqueira. Eita, glória do Se apruma, irmão. Eu vou gravar esse culto. Aí levantou com a cara desse tamanhão. Chegou lá, passou um negócio. Não, para direita. Para direita. Chegamos de viagem na segunda-feira. Eu falei, irmão fulano, estou lhe devolvendo. Você quer não? Eu disse, mano, testa aí um dia. Vê aí se mudou alguma coisa. Passou um dia, a irmã chegou lá. Você acabou de ir. O que é que o senhor fez? Eu fiz nada. Não fiz nada. Isso é feio, patrão. É outro homem? Eu disse, não foi o Espírito Santo. Eu só dei umas dicas. Então, físico, intelectual. Vou agilizar aqui. Social. Ministerial. Olha onde o ministerial veio. Caiba. Porque tem um bocado de coisa antes dele. E se essas não estiverem bem, o ministério. Glória a Deus, aleluia. Profissional. Obreiro preguiçoso. Irmão, não tem jeito para uma mulher admirar um homem preguiçoso, não. É verdade. Não dá. Pode ser feio, até porque beleza é relativa. Pode não ser rico, mas se for um indivíduo esmerado, aplicado, trabalhador, ela olha para ele e se orgulha. Amém. Aleluia, é verdade. É verdade, aleluia. Você pode não ter o dinheiro na hora que ela precisa, mas ela sabe que você não tem o dinheiro, não é porque você é preguiçoso. Você trabalha, não tem hoje, mas vai ter. O meu marido é um. Aleluia. Então, profissional, financeiro, organização financeira. Gasta mais do que ganha. Religioso. O aspecto ministério, igreja, crença, credo. São áreas que precisam ser áreas. E que só numa imersão, só num seminário, a gente conseguiria tratar disso. Mas eu estou te dando a lista das cordas. Faz um diagnóstico. Faça mesmo. Faça um diagnóstico. Faça uma análise, pessoal. Como eu estou espiritualmente. Chega para sua mulher. Minha filha, espiritualmente, como você jura que eu sou? Pergunta na hora que ela estiver calma. Como é que você acha a minha vida devocional? Pergunta para o seu filho. O que você pensa de mim como pai? Como mãe? Pergunta para os seus amigos. Que tipo de amigo eu sou para vocês? Que um vai dizer assim, mão de vaca. Vocês não conhecem essas palavras aqui não, né? Conhece? Entende? Chega para os seus obreiros mais próximos, queridos. Que visão vocês têm de mim como pastor? O que vocês acham que como pastor eu posso melhorar? E segura. Segura que vem carga de brinca. Porque eu vou dizer assim, eu sou evitador. Outro vai dizer assim, eu sou controlador. Ouve. Mesmo que você discorde, não argumente. Ouça e anote. Depois faça análise. Aleluia. Faz análise. Se o que disseram foi verdade, corrige. Se não foi, tire hipótese. O diagnóstico foi equivocado. O exame deu resultado alterado.
Você tomou refrigerante e foi fazer teste de glicose e aí deu alterado. Isso acontece. Mas faça uma análise. E se pergunte: onde eu preciso e posso melhorar? Ninguém aqui é obra completa. Ninguém aqui é obra terminada. Esse processo de melhoramento é diário, é contínuo. Esse processo de diagnose tem que ser repetitivo. Periodicamente faça. Para que o seu ministério não se arrebente, para que a sua vida espiritual não se estrague, para que Satanás não lhe comprometa espiritualmente, porque tem uma área que está vulnerável. Fica de pé, por favor. Chegou na nossa igreja um pastor, a igreja dele parece que isso aqui, linda, linda. E ele chegou para mim e fez assim: não quero mais pastorear. Vim te entregar a igreja. Quero que você assuma, manda o obreiro para lá. Tá? Igreja com aproximadamente 500 pessoas. E eu falei com ele: vamos fazer o seguinte. Conversamos, perguntei como é que estava a saúde. Tal. Quando ele terminou de me falar, eu disse: vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar 6 meses de férias. A igreja não era igreja nossa. Eu não podia dar férias para ele. Não é do nosso ministério. Você vai ter 6 meses de férias, eu vou mandar um obreiro para cuidar da igreja. Você vai viajar, cuidar da saúde, dormir, namorar com a tua mulher. Se daqui a 6 meses você me disser: Josué, eu realmente não quero voltar a pastorear, eu dou posse ao obreiro. Se você mudar de ideia, eu te devolvo a igreja. Ele disse: você não vai fazer isso. Se for fazer, por que não? Ninguém faz isso. Ele disse: você não veio para o escritório de ninguém, você veio para o escritório de alguém. Amém. Aleluia. Se me procurou, está pedindo ajuda, vamos atrás. Tá bom. Mandei o obreiro ficou lá dando assistência e tal. 4 meses depois ele chegou. Rapaz, você tinha razão. Estou bem. Estava com um problema na tireoide, alteração hormonal, problema psicológico, problema de pressão, e pá. Já posso voltar, estou bem animado, estimulado. Eu disse: não. Nosso acordo foram 6 meses. Ele achou que eu estava já manipulando para não devolver, mas estava na cara dele. Eu li no rosto dele que ele entendeu. Se ele ficou assustado, eu falei: fique tranquilo, não tenha 2 meses de estresse, vai descansar. Não já cuidou da saúde? Já. Vai agora para Porto Seguro, Caldas Novas, vai curtir a vida. 6 meses depois ele voltou, fizemos uma recepção, ele reassumiu a igreja e eu trouxe o pastor de volta, e ele está lá. Glória a Deus. Aleluia. Então muitas vezes, muitos pastores estão querendo desistir do pastoreio, desistir do ministério, desistir da vida, desistir da família. Não é porque não quer mais pastorear, porque o tempo se cumpriu, não é nada disso. Saturou, cansou, não aguenta mais, não tem folga, não toma fôlego. Tenha um tempo. Provoca a pessoa do seu lado, fala com ele assim: se cuide. Se seu marido, irmão, que está aí do lado, olha para ele e fala assim: deixe de ser teimoso. A irmã pode botar o dedão no nariz dele e falar assim: estou lhe falando todo dia, Deus teve que trazer alguém de fora para falar. Quem? Homem é um mistério, irmão. Só vai quando não tem jeito. Para com isso, irmão. Acorda para a vida. Irmão, se é a sua esposa que está do lado aí, fala com ela. Eu não te disse? Estou falando. Se cuida. Entende? Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Espiritualmente. Vem à frente. Vocês que sinalizaram: pastor, espiritualmente eu não estou bem. Vem aqui à frente. Eu quero orar com vocês. Glória a Deus. E aí eu vou fazer uma pergunta chata, que se eu tivesse tempo,
eu ia buscar a resposta, tá? Mas como eu não tenho tempo, senão a gente vai para meia-noite, está quase lá já. Responda para si mesmo, por que você acha que espiritualmente você não está bem? O que você considera que são traços de alguém que espiritualmente não está bem? Entende? Porque às vezes o problema não é espiritual. Às vezes o problema é emocional, é psicológico. Às vezes o problema é espiritual, mas a fonte não é. O que está causando é uma outra situação que está atingindo. Eu preciso identificar isso. Vida devocional, quem não tem mais? Não oro mais, pastor. Não leio a Bíblia. Vem para a igreja e chega aqui, pega a Bíblia e vem. Vem aqui à frente, quero orar com você também. Pode vir, não precisa constranger. É reunião de líderes. Nós temos que nos tratar. Nós temos que nos tratar.